Então, efetivamente gravando, já comecei aqui compartilhando tela. Vamos começar com tudo hoje. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos, minhas amigas que estão assistindo essa aula gravada. Sejam muito bem-vindos. Muito boa tarde, quase boa noite para os meus colegas e minhas colegas que estão assistindo esta aula ao vivo. Mais uma aula interessante aqui, né, gente? Esse tema intrigante, acidente de trabalho. Falei para vocês na aula de ontem que esse tema é muito importante você ter conhecimento disso, porque são as ações, uma das ações mais rentáveis dentro do direito trabalhista, tá? Que são as ações acidentárias. E para quem não assistiu a aula passada, que foi a aula de ontem, que eu falei sobre prescrição, é interessante que você assista também, tá? Aqui nós vamos nos ater à aula de hoje simplesmente sobre o arbitramento, sobre o valor, tá? O que você tem que ter ideia, não para colocar o valor na petição inicial, gente, para você entender quanto que vale a valoração dos danos materiais decorrentes das ações acidentárias. E lembrando, quando eu falo ação acidentária, eu estou falando tanto do acidente típico, aquele cara que foi lá, perdeu a mão na máquina, tá? Quanto aquela pessoa que teve uma doença ocupacional. Então, um cara por várias, inúmeras vezes, trabalhava em uma atividade repetitiva, teve uma lesão, um problema no ombro. Ele vai entrar com a ação, isso também é considerado uma ação acidentária. Então, o tema da aula de hoje, tá? Arbitramento dos danos materiais nas ações acidentárias. Perfeito? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode abrir o áudio, pode me perguntar. Às vezes eu vou só pedir um pouquinho de calma para que eu consiga responder sem atrapalhar a aula, tá? Ou o meu raciocínio, mas fiquem tranquilos. E para quem está assistindo essa aula gravada, pelo amor de Deus, pode chamar lá no WhatsApp, pode colocar aqui na plataforma do Hotmart sua dúvida, eu sempre estarei à disposição. E na nossa regra, estourando aí, eu quero gastar 1h10 com essa aula. Tudo bem? Acredito que em 40, 50 minutos a gente consiga terminar ela, porque eu sei que o tempo de todo mundo, como advogada, como advogado, é muito corrido, então eu não quero ficar enrolando ninguém aqui. Fechou? Então vamos falar sobre arbitramento dos danos materiais nas ações acidentárias. Gente, primeira coisa, tá? Nós temos aí que conversar a respeito das indenizações. Então, o acidente de trabalho, e quando eu falo acidente de trabalho, já vou incluir aqui a doença ocupacional como gênero, tá? E nós temos os danos materiais, os danos morais e os danos estéticos. Basicamente, esses são os três principais danos que nós temos decorrente das ações acidentais. Beleza? Dano estético e dano moral, nós não iremos falar nada aqui na aula de hoje. E nós vamos falar sobre os danos materiais em suas três frentes que a gente já trabalhou, já conversou na aula passada. Danos emergentes. Deixa eu ver se está tampando aqui minha cara. Está tampando. Vou tirar aqui para vocês. Pronto. Danos emergentes. Lucros cessantes. E o pensionamento vitalício. Pensionamento. O que eu quero que você saia dessa aula sabendo? Que você tenha noção quanto vale isso daqui, tá? Porque, gente, a partir do momento que você sabe quanto vale isso daqui, você que vai advogar para a empresa, por exemplo, reclamada, vai saber se um valor de acordo de 200 mil é um bom acordo. Dependendo da situação, gente, você vai fazer a conta de lucro cessante, vai dar 500 mil. Se você fizer um acordo de 200 mil, às vezes o seu cliente não está vendo isso, você que vai ter que explicar para ele. Então, por isso que é importante você conhecer a matéria que nós vamos tratar na aula de hoje. E você que é o reclamante, vai advogar para o reclamante, também, principalmente para você conseguir vislumbrar, ter atenção na sua petição ou no seu cliente, do que você vai ter que olhar ali para o caso dele específico, tá? Como que você vai arbitrar esses valores na sua petição inicial e também para saber com relação ao valor de acordo, o que é um acordo bom, o que é um acordo ruim, quando nós tratamos aí de matéria acidentária, beleza? A nossa aula aqui hoje é exclusiva para tratarmos de dano material. Professor, você acha interessante, quer fazer aula sobre dano moral? Gente, aquela nossa velha história. Aqui na nossa
nosso curso de prática trabalhista, uma vez por mês, vocês que vão escolher o tema da aula, tá? Tirando PJ e Calc, tirando PJ e Calc, vocês podem escolher o tema que vocês quiserem. A gente dá um jeito. Se eu não falar, eu trago algum colega aqui para falar. Tem bastante gente na internet que eu conheço, bastante colega advogado aqui em Franca com experiência. E nós vamos debater sobre os assuntos, beleza? Então vamos lá falar sobre dano material exclusivamente. No futuro, quiser falar sobre dano moral, a gente fala. Gente, primeira coisa que tem que ficar claro aqui para vocês, tá? É que é o seguinte: o dano moral, tá? O dano moral não tem como a gente colocar um valor fixo para as questões acidentárias. Não tem como a gente calcular de forma aritmética, de forma matemática, um valor de dano moral. O valor de dano moral, gente, ele vai ser arbitrário. Então, nós temos um acidente de trabalho, por exemplo, que o reclamante ficou incapacitado, perdeu a mão, invalidez total para o resto da vida dele, que o juiz vai dar 50 mil. Por que o juiz vai dar 50 mil? Ele não precisa explicar, gente. Ele vai falar assim, olha, teve angústia, foi uma perda, ele ficou incapacitado para o resto da sua vida, entendo que 50 mil é um valor arbitrado razoável. Pronto, a gente não tem tantos parâmetros para cálculo os danos morais. Tá? Então, o dano moral é um valor totalmente arbitrário. O que você tem que ficar, só aqui dando uma dica boa, com relação aos danos morais? Tá? Gente, procurar jurisprudência. Jurisprudência. Então, você vai procurar casos análogos, parecido com o seu. Então, foi a perda de uma mão. Procura lá quanto que o TST está dando em relação de uma perda de uma mão. Procura mais ou menos ver se a empresa é do mesmo tamanho. Tá? Então, você vai procurar jurisprudência para o arbitramento de dano moral. Agora, o que tem que ficar claro aqui? O dano material, gente, ele deve ser calculado. O dano material, gente, não pode ser arbitrário. O juiz não pode, gente, pegar no dano material e falar o seguinte: olha, eu entendo que 30 mil de dano material por exemplo, de lucro cessante, eu entendo que 30 mil é um valor razoável para fim de lucro cessante. Pessoal, o juiz não pode fazer isso. O juiz não pode arbitrar os danos materiais da cabeça dele. E cabe a nós, advogados e advogadas, saber como que se calcula o valor de indenização por dano moral, justamente para conseguir impugnar uma decisão judicial que pegue e faz isso. Olha, te dou 20 mil de dano moral e mais 30 mil de dano material. E ponto, e não explica nada com relação ao dano material. O dano material, gente, ele precisa ser calculado, tá? Então, existe uma forma de calcular todas as indenizações de dano material que a gente vai estudar, todas elas aqui. Então, tá aqui de novo. O dano material não pode ser arbitrado da mesma forma com que a gente arbitra o dano moral. O dano material precisa ser calculado. Perfeito? Gente, o dano material, a gente já viu aqui, ó, nós vamos ter os danos emergentes, os lucros cessantes e o pensionamento vitalício. Vamos estudar cada um deles. Primeiro que nós vamos estudar são os danos emergentes. Aonde que está falando sobre dano emergente? Isso aqui é o artigo 949 do Código Civil. Lembrem que não existe um artigo na CLT que fala a respeito do dano material. A CLT só traz situação de dano extrapatrimonial. A gente vai aplicar aqui as regras do Código Civil, tudo bem? E, gente, o 949, ele fala o seguinte, ó, que no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor, que nesse caso vai ser o empregador, tá? Indenizará o ofendido, que nesse caso vai ser o empregado, ou a família, né, em caso de falecimento, o empregado, das despesas do tratamento. Então, isso aqui, despesas do tratamento,
Aí ele vai falar e dos lucros cessantes, vai ser a outra espécie de dano material que nós vamos ter. E ele continua, além de algum outro prejuízo que o ofendido, outro prejuízo que o ofendido, aqui é a parte importante, prove haver sofrido, tá? Então, o que nós temos de importante no dano emergente? Normalmente, eu costumo falar, dano emergente é aquilo que a empresa, que a pessoa, né, o ofendido, já gastou. Então, o dano emergente, pessoal, ele se compõe nas despesas para tratamento ou outro prejuízo que o empregado ou a família do empregado prove ter sofrido. E a partir disso, a gente chega nos seguintes raciocínios. Gente, vai pedir dano emergente, você precisa estar atento a três situações. Primeiro, quem tem que provar o que gastou é o reclamante. Porque o 949, gente, ele diz expressamente, que prove haver sofrido. Então, se você vai pedir dano emergente na sua petição inicial, você vai ter que, por favor, juntar recibo de pagamento. Por exemplo, de médico, tá? Por exemplo, de medicamento, por exemplo, gente, às vezes, tá? Pode acontecer de prótese, de órtese, de coisas que o empregado. Então, o empregado precisou alugar uma muleta. Pronto, ele gastou com isso, tá? E aí, esse é o seguinte raciocínio que você precisa ter para arbitrar, para pedir os danos materiais. Quando o cliente chegar no seu escritório, você que vai atender o reclamante, você tem que pedir para ele: entendi, seu fulano, em razão desse acidente, o que o senhor já gastou? Doutor, tá aqui, ó. Em razão disso, eu gastei o medicamento tal, eu gastei com a muleta que eu precisei comprar, eu gastei com um médico. Gente, até mesmo, tá? Dependendo da situação, às vezes eu indico isso em alguns casos, o empregado ele não tem um laudo médico tão bom, porque ele passa lá no SUS. E aí ele faz lá, organiza com a família para conseguir passar em um médico particular para conseguir um relatório médico bom. Gente, esse valor que ele pagou do médico, evidentemente que entra como dano emergente, tá? E aí ele vai pedir ressarcimento, tá? Ressarcimento dos danos emergentes. Como que eu chego no valor do dano emergente? Vou pegar tudo que o empregado gastou, vou somar. Então tá lá, ele me trouxe uma listinha. R$ 2.000 de aluguel disso. Ele me trouxe R$ 500 com relação ao remédio. Ele me trouxe lá R$ 100 que ele gastou com isso. Gente, às vezes, até em determinadas situações, tá? Vamos imaginar, o reclamante precisou ficar acamado. Olha só, olha que interessante. O reclamante precisou ficar acamado e nessa época ele precisou contratar uma pessoa para cuidar dele. Poxa, pessoal, isso entra como dano emergente, tá? Então, todo o prejuízo que ele teve em razão do acidente, você vai colocar como dano emergente. Agora, o mais importante, e que aí eu vejo muito isso, e nas poucas oportunidades que eu advogo, já advoguei para reclamada em ação acidentária, tá? Eu vejo bastante isso. O pessoal abre tópico de dano emergente, mas não junta um recibo, pessoal, tá? Então, o ideal aqui é que você peça para o seu cliente, pega recibo da farmácia, pega recibo do médico que o senhor passou, porque nós vamos conseguir ressarcimento de tudo isso. Então, sem o recibo, gente, toma cuidado com isso. Os danos emergentes, a chance de você perder é muito grande. Então, para o dano emergente, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Entra lá, pega o recibo, soma tudo que deu e coloca lá na sua petição inicial. Valor do dano emergente, X mil reais, que é
o que o meu cliente já gastou com relação a, a remédios, etc. e tal, que foi necessário nesse caso específico. Então, dano emergente, o que a pessoa já gastou, é assim que nós vamos arbitrar o valor. E o mais importante aqui dos danos emergentes é você não se esquecer de pedir para o cliente pegar recibo de tudo. Perfeito? Dano emergente, fechou. Aí, gente, a partir daqui, nós estamos falando de grana, tá? Grana preta das ações acidentárias. Além do dano emergente, nós temos os lucros cessantes, tá? Lucros cessantes, em resumo, é aquilo que o empregado deixou de ganhar. Porque, em razão do acidente, normalmente, ele vai ficar afastado. Ele, por exemplo, não vai poder fazer, não vai receber salário, porque ele vai receber pelo INSS, tá? E ele, se tivesse um bico ou tinha outra coisa que ele fazia, trabalhava em outra empresa, ele não recebe, porque ele, evidentemente, que não trabalha, não vai conseguir trabalhar em outra empresa. Então, acontece, por exemplo, às vezes, do reclamante que trabalha de segunda a sexta numa empresa, e aí sábado e domingo ele trabalha como garçom. Pessoal, você vai pegar a prova que ele trabalhava como garçom, qual que é o valor que ele recebia como garçom, para cobrar os lucros cessantes. Aonde que fala no Código Civil sobre os lucros cessantes? Também no 949 do CC. Ele diz aqui, ó, no caso de lesão, etc e tal, além do tratamento da despesa, dos lucros cessantes até o fim da convalescência. Isso aqui é importante. Convalescência. Então, pessoal, os lucros cessantes, o interregno dos lucros cessantes, ele vai de onde até onde? Então, eu vou fazer uma linha do tempo aqui, ó. Eu tenho o acidente na data X. Os lucros cessantes vão indo, vem até esse dia, que é a convalescência da doença. É o momento aqui em que o empregado tem ciência da capacidade ou incapacidade. Então, por exemplo, gente, quando o INSS aposenta ele por invalidez, pronto, os lucros cessantes vão desde o dia que ele sofreu o acidente, que ele se afastou, até o dia que ele aposentou por invalidez. Daqui para frente, se o empregado for receber dinheiro, nós estamos falando de pensionamento vitalício, mas não de lucros cessantes, tá? Pensionamento vitalício. Agora, se o empregado ficou afastado durante um tempo e não persistiu a incapacidade, então, por exemplo, ele ficou afastado durante um ano no INSS, depois voltou e foi trabalhar normalmente, foi readaptado para outra função, está trabalhando normalmente. Pessoal, então eu tenho o lucro cessante do dia do acidente até o dia que ele recuperou a capacidade. Tudo isso vai entrar no cálculo dos lucros cessantes. Tudo bem? Como que eu vou arbitrar o pagamento de lucro cessante? Eu vou pegar isso aqui, gente. O valor do salário que ele recebe da empresa, e quando eu falo salário, entra 13º e férias, tá? Ou se for bico, se ele faz bico, eu não posso pôr 13º, tá? Mas eu vou pegar todo esse valor que ele receberia se ele estivesse trabalhando e vou somar. Então, por exemplo, vamos imaginar lá, fazer uma conta rápida aqui. O empregado, ele recebia um valor de R$ 2.000, ele não fazia bico nesse caso, tá? E aí eu vou fazer vezes 14. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Professor, mais ruim. Deixa eu ver se onde que eu deixei meu celular. Tá aqui, ó. Meu celular. Vamos fazer a conta aí, ó. 2.000 vezes 14. Cadê pegar minha calculadorinha aqui?
Olha lá, calculadora, 2.000 vezes 14, R$ 28.000. Valor dos lucros cessantes, R$ 28.000, tá? Lembrando, gente, que, de novo, o salário que você vai pegar aqui, ó, para cálculo dos lucros cessantes, é o salário mais todas as parcelas salariais, tá? Então você não vai pegar o salário cru, você não vai pegar o salário base do empregado. Por quê, gente? Se esse empregado recebe insalubridade, se esse empregado recebe periculosidade, se ele fazia horas extras, se ele recebia adicional noturno de forma habitual, tudo isso integra a remuneração dele. E eu vou pegar essa remuneração para fazer o cálculo dos lucros cessantes e do salário do empregado. Tá bom? Então eu pego esse valor e multiplico pela quantidade de meses que ele ficou afastado. Se chegou a dar um ano, você vai fazer mais o 13º e mais as férias. Tudo bem? Tem juiz que entende que não aplica férias e 13º, tá? Mas esse caso aí é uma corrente bem minoritária. Corrente majoritária entende que vai ser devido aí às férias e o 13º. Então, lucro cessante. Se tiver outra atividade que ele faz, você vai pedir para ele: ó, seu fulano, a gente precisa de uma média do valor que você recebe. Ah, não, ó, nesse bico eu recebo R$ 800. Beleza. Galera, pega prova disso na sua petição inicial. E você que é advogada reclamada, você vai impugnar essas coisas, vai dizer: olha, pelo amor de Deus, excelência, ele está falando que ele fazia bico aqui, mas ele não juntou um extrato do Pix, ele não juntou um extrato de conta bancária. Está evidente que ele está tentando ganhar dinheiro em cima da reclamada, né? Então, esses dois pontos a gente serve tanto para o advogado reclamante quanto para o advogado que vai atuar aqui para o lado da reclamada. Vou somar tudo isso e, bingo, eu tenho o valor dos lucros cessantes. Beleza? Então, o lucro cessante é do momento do acidente até que a doença se convaleceu. E a doença ela pode se convalescer ou sumindo. Então, o empregado foi lá, teve um problema na coluna, mas voltou a trabalhar normal. Pronto, perfeito. Ele passou a ter aptidão para o trabalho. Ele vai poder ficar incapacitado de forma definitiva e total ou incapacitado de forma parcial. Então, essas são as três situações depois que se convalesce a doença. Tudo bem? Então, lucros cessantes. Gente, eu vejo inúmeras petições iniciais de gente que esquece de pedir o lucro cessante, tá? E aí é o que eu falo para vocês. Gente, teve afastamento do INSS, presta atenção no que eu estou te falando agora. Se teve afastamento do INSS, automaticamente o empregado vai ter direito ao lucro cessante. Por quê? Durante o período que o reclamante recebeu do INSS, ele não recebeu o seu salário. E se ele não recebeu o seu salário, o que acontece? Ele passa a ter direito aos lucros cessantes. O lucro cessante vai ser o salário dele. Tudo bem? Se eu não me engano, pessoal, se eu não me engano, nos modelos que eu disponibilizo para vocês, tem essa tese lá de uma petição inicial. E aí você pode falar o seguinte para mim. Você pode estar pensando assim: gente, o Renato está inventando tese aqui. Isso aqui não faz sentido, porque se o cara já está recebendo INSS, como que eu vou pedir da empresa de novo? Às vezes você está pensando isso, falando assim: não, o Renato está viajando, não tem como eu pedir isso, não, porque se o empregado já recebeu no INSS, eu não posso pedir da empresa. Só que, gente, eu fui lá para trazer material atualizado para vocês e peguei uma decisão, olha aqui, ó, TST, oitava turma, de agosto de 2022. Ou seja, decisão recente do TST, tá? Você vai achar, galera, muita, mas muita jurisprudência desse assunto, tá? Muita jurisprudência, porque a gente ainda tem juiz e TRT que insiste em seguir a corrente minoritária, tá? Eu faço questão de ler para você aqui o que está em laranja. Olha só, vou grifar aqui. A decisão do TRT, que entende que os valores recebidos pelo trabalhador, enquanto afastado pela Previdência Social, percebendo o benefício previdenciário, são compensáveis com a indenização por lucros cessantes, viola
o artigo 7º, inciso 28, e contraria a jurisprudência pacificada dessa Corte, que firmou entendimento no sentido de ser possível a acumulação de benefício previdenciário com os lucros cessantes, por se tratarem de parcelas de naturezas distintas, tá? Então, gente, é plenamente cumulável o pagamento de lucro cessante com o benefício previdenciário. E é óbvio que a reclamada ela tem obrigação de defender a tese minoritária, de falar o seguinte: não, como o empregado recebeu do INSS, ele não tem direito a nenhum real de lucro cessante. Agora, você que é advogado reclamante, pronto, só você pegar essa jurisprudência aqui, gente, ó, pega essa jurisprudência aqui e bingo, você já vai conseguir ajudar o seu cliente, no sentido de receber os lucros cessantes. Tudo bem? Dúvida até aqui, gente? Todo mundo está entendendo? Sabiam dessa tese do lucro cessante? Não, professor, fiquei sabendo agora. Tá ótimo. Para isso que eu sirvo, gente. É para isso que vocês me pagam. Sempre eu brinco assim. Para isso que vocês me pagam. Então, ó, precisou aqui, junta essa jurisprudência, tá? Junta a jurisprudência aí dos lucros cessantes. Aí, gente, é óbvio, tá? É óbvio aqui que, com relação aos lucros cessantes, tá? Se o empregado ele está afastado pelo INSS, só uma coisa importante aqui, ó. Se o empregado ele está afastado pelo INSS, quer dizer que ele tem 100% de incapacidade, tá? Quer dizer que vai ser devido todo o salário e não uma parte dele, viu? E outra coisa, gente, que eu já vi, tá? Outra coisa que eu já vi. Fiquem de olho, porque eu tive um processo, eu não vou lembrar qual que era a categoria específica, mas eu tive um processo, gente, que na convenção coletiva existia uma cláusula dizendo o seguinte, que se o empregado em- se afastar por questão de acidente de trabalho ou doença ocupacional, a empresa ela era obrigada a complementar o valor que ele receber da do INSS de auxílio doença acidentária. E aí, nesse caso, era uma situação que, se eu não me engano, o cliente ganhava, tipo assim, R$ 3.000. Era uma coisa assim. O cliente ganhava 3.000, pessoal. E do INSS, ele estava recebendo R$ 2.000. Na petição inicial, eu fiz o quê? Pedi tutela. Falei, excelência, tem uma cláusula da convenção coletiva, a empresa não está cumprindo com essa cláusula da convenção coletiva e eu quero tutela para que o senhor já mande de imediato a empresa complementar, porque está aqui o acidente de trabalho em controverso, está aqui a CAT, o juiz deu tutela, tá? O juiz deu tutela. A empresa pagou uns 3 meses, depois já procurou para fazer acordo, resolvemos com um bom acordo esse caso de acidente de trabalho. Então, fiquem de olho também na convenção coletiva, porque às vezes, através da convenção coletiva, você consegue mais base ainda, tá? Para pedir essa acumulação do benefício previdenciário com o valor que a empresa tem para pagar. Então, lucros cessantes. Falamos de dano emergente, falamos de lucro cessante, e agora a gente vai falar do pensionamento vitalício, tá? O que é o pensionamento vitalício? Está lá no artigo 950 do Código Civil. E ele diz o seguinte, ó, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho. O que ele vai receber? Pensão correspondente à importância, isso aqui nós vamos discutir, importância do trabalho para o qual se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu, tá? Então, quando que começa o pensionamento vitalício? De novo, o pensionamento vitalício, ele começa quando acaba
os lucros cessantes. O pensionamento vitalício, gente, ele vai começar a partir do momento que eu tenho a ciência inequívoca da consolidação das lesões do empregado. Por quê, gente? Esses tempos, eu tô com um caso desse. Não vai dar dinheiro, mas eu tô ajudando lá o cara. Gente, é um açougueiro que ele colocou a mão, tá? Prendeu a mão naquelas máquinas de bater bife, sabe? Olha a ideia brilhante que tinha lá no açougue. Ideia muito boa. Sabe aquelas carnes que a gente come de espeto, de churrasco? Aqueles quadradinhos? Então, lá no açougue tinha que passar o quadradinho na máquina de bater bife, certo? Então tinha que pôr lá os quadradinhos. O que você acha que acontecia? Lógico, os quadradinhos ficavam enroscados lá, né? Meu pai eterno, é isso mesmo. E aí os quadradinhos eles ficavam enroscados. E aí tinha que dar uma empurrada nos quadradinhos. Gente, o açougue super pequeno, tá? Só que vai fazer o quê? O que que aconteceu? Ele empurrando lá o quadradinho, tinha determinação expressa, a gente vai fazer prova disso em audiência. Ele estava lá empurrando o quadradinho e puxou a mão dele. A gente entrou com a reclamação trabalhista porque a empresa simplesmente mandou ele embora, mas até hoje, gente, nós não sabemos a consolidação das lesões dele, tá? Porque ele perdeu parte de alguns dedos, mas a força na mão dele está diminuída, tem uma diminuição na força, mas a gente não sabe o percentual específico. Ele tem ação previdenciária com a gente também, justamente discutindo pelo menos um auxílio acidente. A gente não tem noção qual que é, até hoje, tá? A incapacidade que ele vai ficar, a gente não sabe o percentual, porque ele ainda não passou por nenhuma perícia judicial. Então, olha só, não tem como a gente falar quando que vai começar o pensionamento. Por quê? Porque a gente não sabe o que que vai ser dele, a lesão ainda não se consolidou. Tudo bem? É o que eu falo, gente, o cara perdeu a mão, relativamente fácil você entender a consolidação das lesões. Mas nesses casos, às vezes, de doença ocupacional também, é muito mais complicado a gente ter essa ciência. Mas nós vamos discutir isso já já. Então, se acontecer, depois da consolidação da lesão, o empregado ainda ficar incapacitado, ele vai ter direito a uma pensão, tá? E pelo percentual que ele teve o prejuízo. E aqui, gente, o que que é importante falar? Eu vou perguntar para vocês. Gente, a minha pergunta é a seguinte: até quando você acha que vai essa pensão? Tá? Até quando você acha que vai essa pensão? Ó, vou ler de novo enquanto vocês mandam para mim aí no aproveitar que tem bastante gente na aula, interage aí comigo. Até quando você acha que vai essa pensão? Ó, tá escrito 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual não possa exercer ou lhe diminua a capacidade, terá pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se habilitou ou da depreciação que ele sofreu. E aí, o que que vocês acham? Até quando que vai essa pensão aí? Idade mínima para aposentadoria? Gente, quando? Isso é interessante você pensar. Se você olhar o 950, forma com que ele está escrito aqui, ó, se você olhar o 950, a forma com que ele está escrito, não há termo final do pensionamento vitalício. Por isso que a doutrina justamente dá o nome de pensionamento vitalício. Gente, a pensão vai ser paga até o empregado morrer, certo? Olha a loucura. Dá para a gente ganhar dinheiro aqui, por isso que eu estou falando das ações acidentais. Tá? O 950 não coloca um termo final no pensionamento. Por isso que a doutrina põe o nome de pensionamento vitalício. E é sempre o que eu falo para as empresas para as duas que eu tenho assessoria aqui para as reclamadas. O senhor está achando caro o EPI?
Faz uma conta de quanto custa aqui um empregado aposentado por invalidez. Faz essas contas aqui, ó. Vamos fazer rapidinho. Tchu, 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 tchu. E aí, o que que é melhor? O senhor dar um óculos para ele que custa R$ 30 e brigar com ele, mandar embora porque ele não está usando óculos, ou vir um pedaço de alguma coisa que ele ficar cego? Aí o cara já falou, opa, verdade, doutor, verdade, eu vou comprar o óculos e vou obrigar ele a usar. Então, gente, o pensionamento, em regra, ele vai ser pago até a morte do empregado. Agora, olha só, presta atenção. A partir do momento que o empregado sofreu acidente de trabalho, tá? O empregado, ele sofreu um acidente de trabalho, ele ficou lá incapacitado, ele está recebendo um pensionamento da empresa. Depois ele vem a falecer e essa morte do empregado não está relacionada com o acidente de trabalho, aí o pensionamento ele vai cessar, beleza? Então, por exemplo, vamos imaginar lá, o empregado, ele com 40 anos, sofreu um acidente e ficou cego. Aí ele começa a receber pensionamento vitalício. Ele recebe até os 80, chega com 80 anos ele falece. A empresa tem que pagar esse pensionamento para os herdeiros, para os descendentes desse empregado? Não, não tem que pagar, tá? Porque o pensionamento vitalício é para a pessoa. Então, ele vai receber enquanto ele tiver vida. Cuidado, porque eu não estou falando aqui dos casos de falecimento do empregado, tudo bem? Então, o empregado, ele vai receber enquanto ele estiver vida o pensionamento vitalício. Poxa, professor, mas na prática a gente não vê isso, a gente não vê o pessoal pedindo isso. Eu já vou te explicar já já por que que na prática costuma ser diferente, porque a gente faz um pedido especial, que é o parágrafo único do 950, e a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Então, qual que é o valor do pensionamento vitalício? Gente, o valor do pensionamento vitalício, põe na cabeça do seu cliente reclamado, é o salário do empregado até ele morrer. É isso. O valor do pensionamento vitalício. Salário do empregado até ele morrer. Pronto. É caro ou barato? É extremamente caro. Extremamente caro. Beleza? Agora, qual que é a discussão, gente? Que eu quero falar sobre o pensionamento. Ah, ó, só toma cuidado, gente, porque lá na petição inicial, o valor do pedido, o valor do pedido do pensionamento vitalício, a gente não vai colocar esse valor estratosférico, tá bom? A gente vai colocar 12 meses. E eu te explico mais sobre isso, como calcular tudo certinho, nas aulas lá de petição inicial de reclamação trabalhista, tá? Então, não vou falar aqui sobre petição inicial, não estou falando isso, estou falando sobre o valor devido, quanto que você pode ganhar com o pensionamento vitalício, e não o valor que você vai colocar na sua ação de petição inicial. Fechou? Isso tem outra aula. A minha discussão é a seguinte: quem define a importância do trabalho para qual se inabilitou? Então, ó, o 950 põe o valor, né? Tem que pagar o ofício ou profissão, pensão correspondente à importância do trabalho para qual se inabilitou o empregado. Quem que vai definir isso daqui, pessoal? Quem que vai definir o percentual, tá? Várias teses, principalmente duas. Quem vai definir? É o estagiário tá animado hoje, pô. Eu acho que eu tranquei a porta. Quer dizer, não tranquei não. Se ele aparecer aqui. INSS, tá? Então, o INSS vai colocar lá o percentual de incapacidade que ficou, o que eu não concordo muito, tá? O que eu concordo mais é a perícia médica. E aqui, gente, mora o perigo. Se você tem uma ação acidentária discutindo incapacidade, se você acredita que o seu cliente tem uma incapacidade total e definitiva, pessoal, necessariamente, seja você reclamante ou reclamado, você tem que contratar um assistente técnico. E esse assistente técnico tem que ser médico, tá? Porque ele vai constatar a doença, tudo certinho. Então, o melhor é que você contrate um assistente técnico, um médico. Por quê? Gente, a perícia nesses casos de ação acidentária, ela é o divisor de águas.
Porque, gente, o juiz, 90% dos casos, ele vai seguir o que o perito dele falou. Então, gente, eu vou dar um caso para vocês, tá? Dar um caso para vocês que eu tive no outro escritório que eu trabalhava. A gente entrou com uma ação, a gente entrou com uma ação e a reclamante, ela foi, olha que loucura. A reclamante, ela foi por invalidez, aposentada por invalidez, espécie 92 era o benefício do INSS. Gente, aposentadoria por invalidez, espécie 92, o próprio INSS reconheceu que ela se aposentou por invalidez decorrente de um acidente de trabalho, tá? Decorrente de um acidente de trabalho. Ela trabalhou em um hotel. Entrei com a ação, falei, gente, já ganhei. Vixe, eu vou ficar milionário com essa ação aqui. O hotel relativamente grande, da região X aí, não vou falar qual que é, tá? Eu falei, gente, vou ficar milionário com essa ação. Por quê? Já tem presunção aqui do INSS. O juiz foi lá e determinou a perícia. Era um acidente de trabalho típico. Ela tinha caído, escorregou, caiu, bateu as costas. Gente, a hora que chegou para o perito deu o seguinte laudo. Realmente teve o acidente de trabalho típico, reconheço. Eu reconheço que ela está aposentada por invalidez, nunca mais ela pode fazer essa função de auxiliar de serviços gerais, não pode trabalhar como serviços gerais, mas nesse caso ela já tinha um problema de coluna. E esse acidente, ele somente atuou como uma concausa. O que é uma concausa? É algo que agrava uma doença que ela já tinha. E esse percentual de concausa do acidente representa menos de 1% de concausa. O que o perito fez com o meu processo, gente? Pegou o meu processinho do Dr. Renato, pegou assim, ó, deixa eu pegar. Pegou o processinho, ó, amassou e jogou no lixo. O juiz falou assim, ó, 1% esse acidente de trabalho, isso aqui não representa nada na invalidez que ela tem hoje, julgou improcedente. Fiz recurso ordinário, sustentou no tribunal, fez recurso de revista, fiz tudo que dava. Chorei 200 dias seguidos, mas foi isso, gente. Então, ó, uma perícia médica, nesse caso falamos com a cliente, né, para ela indicar assistente técnico e tal. Ela não tinha dinheiro, não sei o quê. Na época também o escritório lá não quis. Chorei demais. O escritório também não quis pagar o assistente. Mas é isso. Então, galera, quem vai definir a importância e realmente se o empregado vai ficar incapacitado para o resto da vida, vai ser um perito médico, tá? E aí, gente, você precisa trabalhar aqui dentro da perícia, tá? Tem que trabalhar bem dentro da perícia, porque quem vai falar é o perito. E aí, o que eu deixei aqui para a gente conversar? Algumas provas importantes, tá? Para que a gente consiga arbitrar o valor. O Cláudio falou assim, Renato, incapacidade psicológica também cabe? Cabe, pessoal. Claro que cabe, tá? Claro que cabe. Então, por exemplo, vamos imaginar, a moça, temos um caso lá que a moça, eu não tenho não, tô chutando, tá, gente? Acontece bastante. A moça trabalhando no banco e ela não pode ver nenhum banco, ela pode entrar nem numa agência bancária, tá? Se ela entrar na agência bancária, ela tem lá um treco e ela fica mal da cabeça. É igual eu com a natação. Quando eu parei de nadar, não podia nem entrar em nenhuma piscina de tão traumatizado. Nossa, meu Deus, estava extremamente bravo com a natação, não aguentava mais nadar. Então a moça não pode ver nenhum banco. Poxa, ela vai ter uma incapacidade de 100% para o trabalho que ela realizava, que era o trabalho de bancária. Opa, a incapacidade dela é psíquica, tá? Tem como fazer isso, professor? Tem como fazer isso. Agora, gente, você vai precisar de laudo médico provando isso. Porque se tem caso de acidente de trabalho que os peritos não reconhecem, quando a gente fala de doença psíquica, doença psicológica, é muito mais difícil, tá? Então aí você tem que estar bem alinhado com o médico. Beleza, Claudião? Depois você só põe um ok se você entendeu. Aí, galera, o que eu coloquei aqui de provas importantes? Provas importantes para quê? Para a gente conseguir arbitrar ou calcular os lucros
cessantes. Então, gente, isso aqui você tem que pensar na hora de fazer os seus quesitos. Quando o perito fizer o laudo, você tem que ter esses pontos aqui bem claros. Seja você reclamante, seja você reclamado. Por quê? É através disso que nós iremos calcular os lucros cessantes. O pensionamento vitalício, tá? Falei errado aqui. Pensionamento vitalício. Arbitrar o pensionamento vitalício. Então, primeira coisa, gente, o que você tem que saber? A extensão dos danos decorrentes. O que ele aconteceu? Qual que é a extensão? Qual membro que foi atingido? Tem que saber tudo isso, tá? Qual que foi a extensão? Você tem que saber qual que é a capacidade residual para o trabalho que ficou após o acidente. Você tem que saber, gente. Tem que saber. Ah, não, ó. Depois do acidente, ele ficou com uma incapacidade de 100%, de 10%, de 20%, de 30%. E você tem que prestar atenção, porque a incapacidade para o trabalho é o trabalho que a pessoa exercia, tá? Veja que o 950 fala, ó, o exercício ou serviço de profissão. Então, é o que ela fazia, ó, o trabalho para o qual se inabilitou. Então, eu tenho que pegar o trabalho que ela fazia em favor da reclamada, tá? Trabalho que ela fazia em favor da reclamada. Depois, você tem que perguntar, gente, para o perito, tem que ficar claro sobre a possibilidade de readaptação ou reabilitação. Isso aqui, gente, não, às vezes, não vai diminuir o- os danos materiais, mas vai diminuir o dano moral, tá? Por quê? Isso tem que ficar claro. O reclamante, pessoal, ele não nunca, jamais vai ser obrigado a fazer reabilitação. Então, não vai ser obrigado a fazer reabilitação. E isso aqui não é zero, não, tá, gente? É o percentual da incapacidade. Tem que saber quanto de incapacidade que vai persistir. Tudo isso, quem precisa falar é o laudo pericial, tá? E aí, gente, quando você pedir para o seu cliente ir no médico, por exemplo, porque o cliente chega daquele jeito, né? Não sei se vocês já tiveram ação acidentária. O cliente vai chegar assim: doutor, eu trabalho lá na usina, isso acontece muito na usina. Doutor, eu trabalho lá na usina, minhas costas estão doendo e eu não consigo mais trabalhar porque eu tenho muita dor nas costas. Aí você fala o seguinte: entendi, seu fulano, cadê o seu documento médico falando que você não pode mais trabalhar na usina? Aí ele fala: doutor, não tem. Gente, sem documento médico, é um suicídio você entrar com essa ação, tá? É um suicídio. Então você precisa aí pegar documento médico. E os documentos médicos, se você conseguir todos esses documentos aqui, ó, os documentos médicos já mostrando isso na hora de ajuização, isso é importante. E lá na petição inicial, gente, ao invés de você ficar contando a história da carochinha, colocando jurisprudência de 1997, falando sobre responsabilidade objetiva, que já está tudo consolidado, você vai bater nesses fatos. Excelência, o acidente aconteceu assim, assim, assado. Excelência, olha o documento médico do médico dele falando que nunca mais ele vai poder trabalhar. Excelência, olha aqui o documento de outro médico falando que em razão dessa perda dessa mão, ele não vai poder mais fazer a função dele. Estes são questões pontuais e importantes que você tem que destacar na sua petição inicial, seu recurso, tá? A defesa vai bater em cima disso. Olha, excelência, não tem documento médico. Como que ele fala que ele tem um problema nas costas, mas sempre trabalhou normalmente na usina, não trouxe documento médico? Então, os dois lados, as duas moedas, dá para a gente trabalhar o que nós estamos falando aqui. E aí, o que a gente vê, tá, é o seguinte: alguns peritos, quando ele vai arbitrar esse percentual aqui de incapacidade, ó, eles vão usar tabelas. E principalmente, os peritos têm usado, gente, a tabela da SUSEP. Né? Então, esse aqui eu peguei um exemplo da tabela da SUSEP. E a tabela da SUSEP, ou outras tabelas, tá? O que é o problema que a gente tem? As tabelas, gente, não levam, ó, não levam em consideração a idade da pessoa. Porque, gente, um senhor que sofreu um acidente de trabalho, tá? Lá com 60 anos, como é que ele vai se reabilitar? Como é que ele vai fazer outra função? Isso tem que ser levado em conta. As tabelas, gente, não levam grau de instrução.
Então, se o cara tem até o terceiro grau, terceiro colegial, se ele formou, se ele não formou, as tabelas não levam em consideração isso. Nós não temos tabela no Brasil, tá? Que fique claro, nós não temos uma tabela no Brasil que leva em consideração tudo isso daqui. Local de residência, tá? Onde que o reclamante mora, não leva em consideração. Não leva em considerações outras repercussões da funcionalidade. E por que eu estou falando isso? Quer ver? Eu peguei aqui, por exemplo, gente, ó, a tabela da SUSEP. Gente, olha que loucura. Na tabela da SUSEP, a perda, deixa eu pegar aqui, ó, a perda total do uso de uma mão, ó, perda total do uso de uma mão dá direito a 60% de incapacidade. Gente, qual reclamante que vai trabalhar com uma mão só? Você acha que dá para a gente arbitrar 60% do salário dele, falar que ele é 60% incapacitado? E muitos peritos fazem isso, tá? Por isso que eu quero trazer essa matéria aqui para vocês. Porque vocês vão conseguir impugnar o perito. Quando ele falar assim, ó, pela tabela da SUSEP, a incapacidade do reclamante após a consolidação da perda da sua mão direita é de 60%. Opa, sua manifestação ao laudo vai ser o seguinte: Excelência, parou, esse perito tá louco. Isso aqui não pode ser usado, a tabela da SUSEP. Excelência, nesse caso, a incapacidade dele para o resto da vida é de 100%. Tá? É de 100%. Por quê? Porque ele perdeu uma mão, ele nunca estudou, ele não vai conseguir se reabilitar, ele nunca mais vai fazer essa função, porque a função dele é totalmente braçal. Então, essa é a construção de ideia que você precisa trazer, tá? Para não deixar que o pensionamento vitalício fique arbitrado com relação a uma tabela. Beleza? Nós temos outras tabelas no Brasil, mas nenhuma delas, tá? Nenhuma delas vai trazer essas situações. E aí, para a gente finalizar, que é o que acontece na prática, por que que normalmente o pensionamento vitalício a pessoa não recebe até o final da vida? Porque o advogado, gente, pede o pagamento em parcela única. E eu, inclusive, indico você pedir pagamento em parcela única, tá? Por quê, gente? Senão você vai ficar atrelado com o seu cliente até o resto da vida. Até o resto da vida ele vai ficar te pagando 30%. Aí vai entrar naquela discussão, tá? Se isso é lícito ou não para fins éticos, se receber 30% até o resto da vida. E aí, para não cair nessa discussão, qual que é o pedido que você vai fazer? Que o pensionamento vitalício seja pago de uma só vez, nos termos do parágrafo único do 950, tá? Qual que é o problema disso? E essa é um tema que fica para uma próxima aula, se vocês quiserem, mais para frente a gente estudar sobre isso. O deságio. Então, quando a gente pede, pessoal, o pagamento em parcela única, o juiz ele vai ter que pensar, imaginar quando que essa pessoa vai morrer. Então, aí sim ele vai pegar uma expectativa de vida, ele vai pegar uma expectativa de vida da pessoa. Normalmente ele vai jogar lá até os 80 anos e aí fazer esse cálculo. Então ele vai fazer o cálculo. Poxa, quantos anos a pessoa tinha quando sofreu acidente? Ah, ela tinha 50. Beleza. Quanto que dá se ele fosse trabalhar até os 80 anos? Poxa, isso aqui deu 420 mil reais. Ok. Esses 420 mil reais, ele ainda vai pegar e aplicar um deságio, ou seja, ele vai reduzir, normalmente os tribunais têm reduzido 30% do valor, porque você está antecipando pagamento. Como a empresa está antecipando o pagamento, ela tem que ter um desconto. E aí o juiz vai aplicar um deságio. Por isso que na prática, muita gente, tá? Muita gente pede esse pagamento em parcela única e aí vai ser um valor menor de pensionamento vitalício. Beleza? Então, ó, vimos sobre pensionamento vitalício, vimos sobre lucros cessantes e vimos sobre danos emergentes. Como eu disse, esse é um tema que tem muita coisa para falar, tá, gente? Mas eu queria trazer aqui especificamente para vocês sobre os danos materiais. 6h10, cumpri a risca aí o tempo que eu tinha, que eu também vou ter que sair, né? Peço perdão aí para vocês de ter que sair correndo aqui da aula hoje,
Mas, gente, se você ficou com alguma dúvida, como eu não vou conseguir respondê-la agora na aula ao vivo, você pode me mandar lá no WhatsApp. Professor, você falou isso na aula, ficou com dúvida sobre isso e aquilo. Você me manda, tá? Manda no WhatsApp ou coloca aqui nos comentários da plataforma do Hotmart e aí eu vou responder todos vocês com muito carinho, com muito amor, como a gente gosta aqui no nosso curso de prática trabalhista. Beleza, meus amigos? Então, ó, gratidão a todos vocês, colegas e colegas que estavam assistindo essa aula ao vivo. Muito obrigado a você que chegou até aqui na aula gravada. De novo, me coloco à disposição sempre, sempre com vocês. Qualquer dúvida, estou lá no grupo de WhatsApp, estou lá no direct. Chamem, eu estou sempre pronto a atender vocês. Beleza? Um beijo a todos, amo vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.